Nada. Então João reconhece aquela voz e diz, é o Senhor. E Pedro se atira na água. A 90 metros da praia, o barco é a praia, 90 metros. E Pedro vai nadando à frente do barco e encontra aquele fogareiro. O mesmo ambiente, onde há poucos tempos atrás ele havia negado o Senhor. 3 vezes. Então o Senhor faz aquela pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Porque Pedro havia dito que o amava com amor ágape. Porque ele disse, eu irei contigo até o fim, até a morte. Então Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Ágape, pergunta o Senhor. Amor sacrificial, amor até o fim. E Pedro não responde com ágape. Ele responde com filéu. Como que dizendo, Senhor, eu tenho amizade por ti. Mas agora reconheço que meu amor por ti não é sacrificial. Não é até o fim. O Senhor pergunta a segunda vez, com ágape. Pedro responde a segunda vez, com filéu. E sabe o que o Senhor faz? Meus irmãos, se ele não consegue elevar Pedro, nesse momento, ao amor ágape, ele desce ao amor filéu. Porque o forte tem que se fazer fraco com o fraco. Porque o fraco é fraco. Ele não pode ser forte. Então, na terceira vez, o Senhor pergunta, você tem filéu por mim? E Pedro responde, sim, Senhor. Tu sabes que eu tenho. E nas 3 vezes, o Senhor diz a ele, então, apacenta os meus cordeiros. Alimenta as minhas ovelhas. Restauração do serviço. Porque antes ele havia ido pescar, por quê? Porque embora já fosse um homem restaurado, na sua vida ele não via propósito. Porque ele foi chamado para ser pescador de homens. Então não basta que ele tivesse o perdão do Senhor e fosse recuperado pessoalmente pelo Senhor. Ele foi chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas para ele tudo estava perdido. Então eu vou pescar. É só o que eu sei fazer. Então, meus amados irmãos, bendito seja o Senhor, porque é assim que Ele prepara odres novos. Cada vez mais profundas convicções de pecado. Quando nós olhamos para o cristianismo atual, não é essa a mensagem. A mensagem é triunfalismo, vitória, vida de triunfo, vida de vencedor e etc. Mas você compreende para que essa vida seja vivida. Nele somos mais do que vencedores. Você compreende que para que essa vida seja experimentada, só há esse caminho? Qual é o caminho para a vida vitoriosa? É pregar sobre vida vitoriosa? É o caminho? Qual é o caminho para realmente alcançarmos conhecimento do Senhor? Que não seja arrependimento. Que faremos, irmãos? Perguntaram aqueles que ouviram a mensagem de Pedro. O mesmo Pedro, no Pentecostes. E Pedro disse, arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmão, graças a Deus, porque é assim que Ele tem insistido conosco. E sabe, irmão, cada vez mais, até que o Senhor venha, não tenha dúvida, aqueles irmãos e irmãs e aquelas assembleias que pregarem firmemente esse tipo de mensagem, eles estarão na contramão da cristandade. Porque a cristandade continuará falando sobre triunfalismo religioso. Sobre que Deus nos pôs nesse mundo para ser cabeça e não cauda. Você já ouviu essas expressões? Sabe o que João diz no Apocalipse sobre a igreja? Primeiro, sabe o que ele diz sobre a Babilônia, a apóstata? Estou sentada como uma rainha. É isso que a cristandade fala. E viúva eu não sou. E pranto eu nunca hei de ver. Mas sabe o que o Senhor diz a respeito da igreja? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que contraste, meus amados irmãos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, só para citar, nós vimos a nova purificação, graças a Deus.
tudo aquilo que na luz do Senhor é trazido a nosso conhecimento íntimo, nós temos provisão para purificação. Isso não é uma coisa maravilhosa, irmão? Nosso Senhor nunca irá colocar as mãos assim no seu rosto para nós e dizer: que coisa, você me surpreendeu. Isso eu não sabia sobre você. Você me escandalizou. Nunca Ele dirá. Mas, meus irmãos, sim, sim. Ele sente a dor em seu coração. Você não sentiria com relação ao seu filho? Que você se esmera, que você faz o que pode, que você ensina e reensina, e ele reincide, reincide e reincide. Você teria prazer? É por causa do nosso Deus ter encontrado no homem Jesus um filho oposto a isso tudo, que os céus se abriram. E ele disse: este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo. Sabe o que isso significa? É contentamento em todas as direções. É contentamento no que ele pensa, contentamento no que ele sente, contentamento no que ele faz, contentamento nos seus caminhos. Eu tenho nele todo o meu contentamento, todo o meu prazer. O livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim: não abandoneis a vossa confiança. Hebreus 10, 38. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. E naquele capítulo 10 ele cita pela terceira vez no Novo Testamento o texto de Abacuque, que diz: meu justo viverá pela fé. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão, meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz prazer a minha alma. Sem dúvida, o livro de Hebreus tem as exortações mais solenes de toda a Bíblia. Está no livro de Hebreus. Porque ele apresenta os privilégios mais sublimes. E diante dos privilégios mais sublimes, nós temos que ter as advertências mais solenes. Você concorda? Então lá vai dizer, se ele retrocede, não diz: ele deixará de ser meu filho. Ele será desfilhado. É impossível desfilhar, não é? Se alguém é filho. Mas diz: minha alma não tem prazer nele. Você teria prazer? Num filho completamente desajustado, desregrado, prazer você teria? Você poderia e deveria amá-lo incondicionalmente de todo o seu coração. Mas prazer, não. Prazer é uma outra história. Não é? Prazer nesses caminhos, prazer nessas atitudes, prazer nessa delinquência. Quem tem prazer em delinquência? Não é? Então, graças a Deus, o segundo evento, nova purificação. Senhor tocando o leproso. Se quiseres, tu podes. Que lindas palavras daquele leproso. Coberto de lepra, da cabeça aos pés. Esse termo coberto só aparece em Lucas 2 vezes. É a palavra pleres no grego. Põe as duas menções juntas. Sabe que quadro você tem? Jesus, Lucas 3, um homem cheio do Espírito Santo, pleres. Jesus, cheio do Espírito Santo. O leproso, cheio de lepra. E naquele evento os dois se encontram. O homem cheio do Espírito com o homem cheio de lepra. Essa é a nossa história. E pela graça dele nós também chegamos aos seus pés, porque ele nos atraiu. E nós olhamos para ele e dissemos a mesma coisa. Senhor, se quiseres, tu podes. Aliás, só tu podes purificar-me. E também nós ouvimos dele: eu quero. Fica limpo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos purificou, sim, em primeiro lugar, pelo seu precioso sangue. Mas tem mais. Ele continua usando sua palavra e o seu Espírito para produzir uma purificação subjetiva nos nossos corações, processualmente. Quando Davi chorava o seu pecado diante do Senhor no Salmo 51, ele diz assim: purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Torna-me a dar a alegria de tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Graças a Deus
por esse segundo passo. Mas então nós vamos para o terceiro passo.